Fala pessoal, Rafa Nari aqui para trazer uma entrevista bem legal que nosso amigo Mal Borba fez com Alexandre Torres, que é um dos sócios da produtora Tendril, gente. Para quem não sabe, a Tendril é uma das maiores referências de motion no mundo, gente. Essa produtora tem trabalhos incríveis aí no mercado e hoje nós seremos privilegiados com esse incrível conteúdo que o Mal Borba fez pra gente, pessoal. Então vamos lá ver o vídeo que essa entrevista tá bem maneira. Fala galera, a gente está aqui hoje com o Alexandre Torres, diretor de criação e sócio da Tendril Animation, que é um baita estúdio do coração. Eu trabalho com ele já faz alguns anos e antes disso eu já era um mega fã de todo o trabalho deles e é sempre uma honra e um aprendizado novo cada projeto que a gente faz junto. Então, aqui com uma grande felicidade eu trago para vocês o Alex Torres. Agradeço pela disponibilidade do tempo dele, que eu sei que é muito escasso, mas que é uma grande alegria ter ele aqui com a gente. Pode ser, eu que agradeço, na verdade. Quando você entrou em contato, foi uma coisa que eu fiquei extremamente lisonjeado, né, com a oportunidade. É engraçado até porque eu venho conversando com o Chris, né, que é um sócio na Tendril, também Creative Director, sobre essa necessidade da gente estar compartilhando mais com a comunidade, estar passando informação do que é o dia a dia, como que a gente chegou, aonde chegou, né? Quais são os atalhos, se existem alguns, ou quais são as armadilhas também, como se desviar, como se preparar, enfim. Eu fico extremamente feliz de estar aqui com você e estar podendo bater esse papo. Bom demais, muito bom. Então, para começar, para derreter o gelo, vamos falar um pouquinho sobre o começo da Tendril, como que rolou essa oportunidade e como que surgiu essa iniciativa aí. A Tendril, a gente esse ano completou 11 anos, né, de estúdio. As coisas aconteceram de uma forma bem orgânica. Não teve muito assim, a gente não tinha a mínima ideia de que ia crescer da maneira que cresceu, que ia trazer junto um time, tão interessante, diversificado. A ideia meio que partiu logo após quando eu e o Chris, que a gente se conheceu trabalhando no outro estúdio, né? A gente era funcionário de um outro estúdio, a gente começou nesse outro estúdio, nós éramos co-directors, né? A gente estava dirigindo projetos juntos e a gente ficou lá durante 4 anos. E foi assim, na verdade, que eu vim parar também no Canadá. Eu fui contratado por essa empresa para vir para o Canadá, né? Na época eu morava e trabalhava no Rio, já fazendo freela já para fora, né? Então estava acontecendo bastante disso. E aí pintou essa oportunidade, eu vim para cá, para Toronto, né? A gente está aqui em Toronto. E depois de 4 anos trabalhando para essa empresa, acho que tanto eu quanto o Chris aprendemos bastante coisa, o que fazer, as coisas também, o que não fazer, o que a gente não curtiu muito, né? E a gente meio que ficou com essa, como se diz, né, com a pulga atrás da orelha, né? Poxa, será que a gente não deveria, de repente, tomar as rédeas aí da nossa carreira, da nossa vida e tentar alguma coisa nova? E a gente saiu, né? A gente juntou, a gente fez um pacto, basicamente, assim, porque a gente sabia que na saída a gente não ia ter um trabalho necessariamente. Então a gente juntou um dinheiro, a gente se preparou durante 6 meses, salvando cada um, né, um pouquinho de dinheiro, já esperando que ia ser meio que seco, né? Ia ser meio que não ia ter muitas oportunidades. E aí a gente saiu, e logo quando a gente saiu, a gente recebeu algumas outras pessoas no mercado, tomaram nota de que a gente tinha saído da Tendril, a gente recebeu algumas ligações, pessoas fazendo propostas de trabalho, mas a gente meio que estava já certo de que a gente queria fazer algo, né, nosso, né, algo que a gente poderia criar juntos. E não demorou muito, a gente acabou conhecendo, né, dentro de todas essas possibilidades que surgiram de pessoas ligando e coisa e tal, também teve uma que foi de Toronto,
que era uma empresa que já existia, que era de edição e de finalização. E a gente conheceu os 2 sócios lá dessa empresa, né? A Kate e o Patrick. Uhum. E meio que foi muito interessante, rolou uma química, né? A gente falou, poxa, que legal, assim, né? Tem uma química aqui, a gente tem mais ou menos os nossos valores pessoais estão alinhados, e aí a gente começou, né? Eu lembro que a gente, até então, a gente estava meio que vivendo de favor num estúdio de um outro amigo, né? Que até hoje faz mais visualização para empreendimentos, prédios, né? Casas, essas coisas. E ele nos cedeu uma mesa lá, falou, vocês podem usar aqui. A gente estava lá, e eu me lembro até hoje, o dia que a gente empacotou tudo, colocou no carro e nos mudamos para pro local onde nós ficamos até antes da pandemia, Animal. no ano passado. E como que foi essa questão de você ter Bom, você já trabalhava, já conhecia bem o Chris, já deviam ser grandes amigos. Antes mesmo de decidir dirigir projetos juntos. Mas... E essa questão de você ter sócios, assim... porque hoje em dia, você vai ver sobre abrir qualquer empresa, assim... Todo mundo, o contexto geral, todo mundo fica falando, fica longe de sócios, sociedades e tal, né? E como que é essa sinergia, assim? Como que rolou com confiança, rolou com desconfiança? Como que foi isso? Olha, eu acho que é um pouco dos dois, na verdade, assim, para ser sincero. Eu e o Chris, a gente teve a felicidade de termos trabalhado durante 4 anos, né? Antes de formalizar qualquer tipo de business, né, junto. Então, esses 4 anos, eu posso dizer assim, foram intensos, né, a gente viveu esses 4 anos de uma forma intensa. Teve momentos onde, naturalmente, a gente se desentendia, né, teve momentos de sucesso, de falhas, e foi importante essas falhas e esses momentos de onde a gente não se entendia, né? Para poder afinar e testar, né? Falou assim, putz, será assim que eu consigo? Que é aquele lance, eu acho, no final, não sei se você concorda, né? Que você tem que meio que saber se você vai conseguir lidar com os defeitos da outra pessoa. Sim. Eu acho que tem um pouco disso, né? É um desafio, assim, e sabendo também que eu não sou perfeito, né? Eu sento na mesa, né, discussão e tenho as minhas ideias, mas não quer dizer que as minhas ideias sejam as ideias corretas ou a ideia final, né? Então, tem momentos diferentes, maneiras diferentes de pensar, né? Então, foi importante meio que descobrir isso, né? E é isso que acho que rola bastante com a gente. Até hoje a gente tem esses pontos interessantes, né, de discussão, e a gente sempre chega num denominador comum. Ah, maravilha, muito bom. E adicionar mais outras 2 pessoas, né, realmente, né, quando a gente então adicionou o Patrick e a Kate, novamente, né, passamos por aquele processo de conhecer um ao outro. E tem sido assim até hoje. Foi logo no começo que os 4 se juntaram, assim? Eu e o Chris, a gente já tinha uns 6 meses de Tendrio, né? E foi interessante, porque assim, né, a gente saiu e começou o negócio, e a gente não tinha assim não tinha muita infraestrutura de staff. A gente tinha o que a gente trouxe com a gente, né, o Leonardo e o Vini, né? Então, no que diz respeito a pagar contas e ao banco, eu que estava fazendo todo esse accounting, né? Eu estava fazendo todo esse processo de contador. E aí a gente conversando, e o Chris também colocando outras coisas como responsabilidade, vendo que não dava, né? Estava ficando já meio que difícil de levar o dia a dia. E falou, putz, a gente tem que achar a outra parte do business, né? A gente vai focar, a gente quer focar no creative, né? A gente quer fazer a parte da criatividade. A gente precisa achar pessoas que vão entrar com outras importantes questões de se ter um business, né? De se ter um negócio. Nossa, bom demais. E qual o tamanho da Tendrio hoje? E vocês pretendem crescer mais ou estão satisfeitos com o tamanho atual? Poxa,
Uma excelente pergunta, assim, né? Esse lance de tamanho, ele já teve uma época, uns 2 anos e meio atrás, talvez 3, que a gente chegou a ter full-time, né, de staff, 65 pessoas. Caramba. E aí hoje a gente está com 43, 44 pessoas no time, né, assim, como full-time. E o Slack, né, a gente usa o Slack como comunicação, acho que hoje o mundo, quase todo mundo usa o Slack, ou então Teams, né, da Microsoft. O Slack, sempre eu estou dando uma olhada, né, então o Slack agora tem quase 90 pessoas no Slack, porque a gente tem hoje, especialmente durante essa época de pandemia, a gente tem dependido bastante de achar colaboradores, né? E esses colaboradores estão em regiões diferentes e não são full-time, né? São esquema de freelance, mas que você sabe bem. Sim, sim. E eu imagino, assim, que esse crescimento, ele traga tanto benefícios, né? Tanto potencialidades, quanto novos desafios ou growing pains, assim. Quais seriam, talvez, os desafios? Você sente que com um estúdio maior fica mais difícil, talvez, de focar em determinados projetos que você gostaria mais, ou... Sim, eu acho que tem um pouco disso, e eu acho que talvez um dos desafios maiores pra gente até hoje é o fato de que a gente criou uma cultura, né, do Studio Life, né, e manter essa cultura conforme você vai crescendo vai ficando mais difícil, porque hoje em dia eu não consigo colocar a mão em todos os projetos que entram no estúdio, né? E, consequentemente, não consigo participar de todas as reuniões desses, né, outros projetos que acontecem, que eu só vejo, às vezes, o resultado final, né? Porque é um outro Creative Director que tá olhando o projeto, que está, né, fazendo esse processo. E isso é complicado, porque a gente trabalhou de uma forma tão árdua para criar esse sistema, né, que funciona, que parece meio que uma família, né, meio que um núcleo familiar, a gente gosta de falar dessa maneira. Depois que a gente passou de um certo número de funcionários, a gente teve que já de imediato colocar determinadas coisas, tirar do papel e colocar em prática, né, que foi o caso de ter um RH, né, ter um recursos humanos, né, isso foi uma coisa bastante interessante. E a gente também tem uma pessoa no estúdio que é a Amanda, né? Você conhece bem a Amanda, né? A Amanda faz um trabalho excelente, que é justamente isso, de certificar que as pessoas estão felizes, né? Que elas possuem a infraestrutura, o espaço, time off, né? Tempo para tirar os breaks, né? Para parar, né? Que isso tudo está sempre assim alinhado com as diretrizes gerais assim do estúdio, sabe? Porque a gente realmente passou por vários processos de growing pains, como você mesmo falou, sabe? E foi shocking, assim, foi meio que difícil às vezes você se deparar com uma realidade que até então você tinha uma percepção que era completamente diferente, que é exatamente isso, de como que a gente estava lidando com as pessoas no dia a dia, sabe? Porque quando você cresce, né, a amizade ainda tá lá, né? Por isso que eu tô falando que a gente tem um pouco desse sentimento de família no estúdio. Isso é uma coisa que é um core, né? É um valor importante que a gente tem no estúdio. Mas, naturalmente, como você cresce, aquelas mesmas pessoas que são seus amigos começam, naturalmente, a ter ambições dentro da empresa, né? Querem crescer, querem ter um plano de carreira, querem ter mais benefícios, né? E aí isso às vezes se torna um ponto um pouco delicado, porque ninguém quer machucar ninguém, sabe? O seu amigo, você sai para almoçar, você troca uma ideia, mas não sei se já passou por isso em algum momento assim da sua vida, né? Sim, acho que é comum. Sim, com certeza. Qualquer estúdio vai ter isso um pouco. Então foi interessante fazer isso, colocar esses pequenos, mas muito importantes, assim, detalhes, sabe? Em termos de infraestrutura, de ter a Amanda, né? Que é o talent manager, né? Assim, ela que cuida do pool de talento que a gente tem, né? Sim, eu acho muito legal, assim, que sempre que eu trabalho com a Tendrio, eu fico, assim, bem
eu acho bem legal que vocês têm os papéis bem separados, assim, o diretor de criação é uma função, o diretor é outra, o diretor de arte é outra, o artista é outra, e isso não se mistura com as funções de RH, sabe? No máximo, assim, você vai me perguntar, pô, você tem um availability, e aí você consegue pegar um projeto, e aí você me coloca para conversar com o produtor, né? E eu acho muito bom ter essa separação, porque fica claro quais são as expectativas e com quem que eu tenho que lidar com cada uma delas, né? Exatamente. Você falou uma coisa interessante, que realmente eu já fiz várias vezes e ainda faço com você e outras pessoas, né? De às vezes mandar uma mensagem, e às vezes quando eu faço, eu sou meio repreendido às vezes, sabe? Porque isso meio que foi indefinido, que a gente tem o seu lane, né? A gente tem a nossa via que a gente tem que andar, e isso é bem estabelecido, mas ao mesmo tempo, porque eu dou muito valor a essa conexão que a gente estabelece, que vai muito mais além de simplesmente só sentar e fazer um projeto bonito para a Microsoft, por exemplo. Então acaba que eu gosto dessa coisa de falar assim, poxa, eu vou falar com o meu amigo Mal, então eu vou falar com o meu amigo X ou Y, sabe? E ver como é que ele tá, e se ele tem disponibilidade. Mas é uma coisa que a gente ainda ajustando, e eu tô tentando evitar fazer isso, para não fazer overlapping com outras pessoas também entrando em contato. Mas pra mim sempre funcionou de forma muito clara, assim, pelo menos do meu lado, assim, tá super claro, assim. E é tudo super oficializado por e-mail depois, então, tal. Então, a Tendrio, ela passou por diversas fases, desde que ela entrou no meu mapa em 2012. E provavelmente, até antes disso, eu já tinha visto algumas coisas do estúdio, mas eu acho que 2012, assim, o ano que eu tava em Vancouver, e realmente focando na carreira de motion design, saindo da área de varejo e tentando ir para uma coisa mais refinada, a Tendrio, assim, se tornou uma das referências mais importantes, assim, para mim. E já era, naquela época, uma verdadeira powerhouse, assim, com projetos pessoais e projetos comerciais, assim, de cair o queixo, né? E eu vou mostrar aqui 2 desses projetos que eu acho muito legais dessa época, e depois a gente pode comentar um pouquinho sobre eles. Cellular has a rewards program like the airlines, where you earn points for things like new phones or to get rid of overages. It's like money in the bank. I mean, you earn points for doing normal things like paying a bill. When I want something like a new phone, I can just use my points. Credit cards do it, airlines give you free miles. You buy enough sandwiches, you're gonna get a free sandwich. They just keep piling up. When I want something like a new phone, I just get it. That's what's great. I watch our money. I click the coupons. You earn points and use those points to get things like a new phone. It's for real, and it doesn't cost extra. I don't need a phone that does more. I need a phone company that does more. That's what we like about US Cellular's rewards program. Na época, esses 2 projetos foram, assim, muito importantes até para eu fazer a transição do 2D pro 3D. Foi uma das coisas que foram alguns projetos, assim, que eu tava mais no 2D nessa época, em 2012, e eu foquei muito no cinema 4D
justamente por ver esse tipo de projetos e por brilhar tanto meus olhos, né? Como que foi o processo de criar, por exemplo, o SML, que foi um projeto pessoal? Boa pergunta. O SML, na verdade, ele nasceu de um pitch, né? De uma proposta que a gente fez para um cliente e acabou que a gente perdeu a concorrência, mas foi um pitch que a gente, como quase a gente sempre faz, dedicou tanta energia. Esses personagens, né? A gente tinha eles como um Bible, né? Com personalidade definida. Foi tão extenso assim, o processo desse pitch, e as pessoas dentro do estúdio, mesmo após a perda da concorrência, ainda estavam conectadas com esses personagens, e surgiu essa necessidade quase, sabe, de falar, não, vamos então realizar esse sonho aí, vamos fazer. Até aquele momento a gente não tinha produzido nenhuma peça de personagem, o que inclusive é até interessante falar, porque eu acho que foi um dos fatores determinantes para não ter ganho o projeto. E aí a gente mergulhou nos tempos, nas horas vagas que a gente tinha, a gente dedicava algumas horinhas aqui e ali, e até ter saído, né, o projeto. E como o outro detalhe interessante, obviamente, assim, o SML não tem nada muito a ver com o que foi o pitch que a gente fez. O pitch que a gente fez, acho que foi para um produto que era um cheese strings, né, que era coisa para criança, né, então era muito mais comercial, e a gente levou ele para uma área um pouco mais esquisita mesmo, né? A gente falou, não, vamos experimentar, vamos colocar coisa aqui que a gente acha que é engraçado, e enfim. Então essa foi mais ou menos o pensamento, assim, em volta do SML. E você sentiu que fazer um projeto nessa pegada teve algum impacto na equipe? E como que foi o trabalho, assim, a vibe do trabalho? Foi, assim, o melhor possível, né? Porque acho que desde o início o que isso contribuiu é essa ideia que a gente tem e implementa até hoje, que é o nosso de R&D, né? A gente sempre procura dedicar tempo, ainda mais agora, isso é uma coisa que a gente está meio que se acentuando, né? A gente está colocando mais tempo para os times, né, para as pessoas, né, individuais dentro do estúdio poderem dedicar para experimentar, para fazer coisas que não foram feitas antes, ou entrar em alguns territórios que não foram necessariamente explorados o suficiente. E foi interessante, foi legal ver a dedicação de todo mundo e o empenho. Animal. Dessa pegada mais cute, cartoon desses dois projetos, vocês foram pro extremo oposto, assim, alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois, que eu acho que foi o projeto do Style Frames. Que tem uma pegada bem crua e que me marcou demais também. Quando eu voltei de Vancouver para São Paulo, assim, foi um dos projetos que ficou, assim, de cabeceira para mim.
Foi uma novidade tocar um projeto nessa pegada que não foi nada playful? Como foi esse desafio? Total. É interessante falar isso, assim. Até porque a gente já escutou do mercado, né, em geral, que durante vários momentos que eles tinham um pouco de dificuldade de entender quem é, como a gente funciona, justamente por essa coisa de trocar de pele o tempo inteiro, sabe? Ou de ter vários, né, peles que a gente está sempre dando. Vocês são, né, o David Bowie dos estúdios de motion graphics. Então, seria o máximo, né, ter essa definição. Mas foi interessante, a gente escutou isso e a gente ficou encucado com essa resposta que a gente teve do mercado, né, porque realmente tem estúdios que desde o day one, desde quando eles foram fundados, eles começaram com uma pegada, né? E o que você vê é a mesma pegada, mas num processo evolutivo, né? Mas você consegue meio que olhar na timeline e falar assim, não, vamos lá nos primórdios, olha, tá lá, né? O DNA, né? Desse estúdio aqui tá lá ainda, né? Mas é um processo evolutivo e a gente foi na contramão disso. Uma coisa que eu não sei se as pessoas sabem, né, assim, mas que é bastante interessante a respeito do estúdio, né, é o aspecto da diversidade, né? Hoje a gente tem, acho que um total de 16 línguas diferentes que são faladas no estúdio, né, de pessoas que vieram de várias partes dos 4 cantos, né, do planeta, e isso, na verdade, se reflete inevitavelmente nessas ideias visuais que são, às vezes, como você falou, né, no lado oposto, né, do spectrum. E a gente não tem receio, é isso que eu estava querendo dizer antes, que a gente não tem receio do mercado. O mercado já reagiu antes, falou assim, putz, assim, né, vocês não são muito específicos, né, mas é uma coisa que a gente abraça, essa coisa da diversidade. E a gente tem um orgulho de ver que essa mistura de pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com backgrounds diferentes, podem produzir coisas interessantes e diferentes, né? Animal, muito bom. Desse projeto do Style Frames, aí vocês passaram por várias outras fases que eu achei animais também, que foi o projeto da Nike, com mais Foldini, num projeto que ficou bem impresso também no imaginativo aí da comunidade de motion graphics. Toda a série da Microsoft que tá rolando até hoje com o Nando Costa, e que foi um dos primeiros projetos que eu fiz com vocês também. E apesar desse alcance de estilos, meio que você já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. Apesar desse alcance gigante de estilos que vocês têm, eu sinto que vocês sempre mantêm a mesma qualidade criativa e estética nos projetos. Como se fossem especialistas em cada uma dessas linguagens. Então, a minha pergunta, que você meio que já respondeu, qual é o segredo dessa consistência? The secret sauce, né? É o lance da... Acho que todo mundo que participa desse processo criativo dentro do estúdio tem como um dos valores, assim, principais essa ideia de querer fazer algo que vá produzir inspiração, sabe? É sempre uma palavra que a gente usa o tempo inteiro dentro do estúdio, de né, se inspirar para poder inspirar, né, outras pessoas. E qualidade é um desses quesitos, né? A gente tem que, mais ainda, né, talvez ainda seja mais importante ainda, no nosso caso, pelo fato da gente ter um range, né, de coisas que a gente gosta de trabalhar e produzir, né? A gente não tem aquele tipo de estilo, né, que a gente conseguiria repetir a fórmula over and over and over and over again, né? Mas independente então do estilo, se é mais playful, se é mais sério, se né, a gente tem que pelo menos ter um ingrediente que é tipo o mesmo, né? Contínuo, obrigado. Contínuo
né, o tempo inteiro. E é o lance da qualidade. Ah, irado. Muito bom. Atenção ao detalhe, né? Uhum. Eu sempre senti que vocês são bem minuciosos e, assim, não tem medo de rever. Assim, apesar do conceito do projeto estar alocado, estar pronto, vocês não têm medo de rever coisas criativas no processo. Se algo vai funcionar um pouco melhor, de um jeito um pouco diferente, vocês não têm medo de mexer nessas cenas e tal. E eu acho isso muito legal, que o processo criativo, ele dura ao longo do projeto inteiro, assim, não tem só uma fase inicial do processo criativo. O processo criativo, ele é ongoing, né? Total, e eu acho que isso muito se deve ao fato, talvez, que a gente sempre procura enfatizar o lance de se divirta, né? Assim, então, desde que você esteja se divertindo nesse processo criativo, é natural que você vai querer abrir essas outras portas, sabe? E fazer assim, putz, assim, olha, eu achava que era aqui, mas tá tão bacana isso aqui que abriram outras possibilidades. Eu vou só ver aqui como é que isso rola dessa forma e dessa outra forma. E por aí vai. O primeiro grande projeto que eu fiz com vocês foi o projeto Icons para a Microsoft, que eu mostro assim no meu portfólio com o maior orgulho do mundo, que eu trabalhei assim com algumas lendas como o Somei, a Nídia Dias, o Evaldas, e incluindo toda a equipe interna, que também são lendas absolutas. E agora eu vou mostrar um pouquinho esse projeto para vocês. Office is evolving, becoming simpler, more collaborative, more powerful. Its icons are evolving too, into a visual language that reflects the powerful simplicity and harmony of the Office apps. Unique symbols that adapt to their context. Across platforms, across devices. It's a new look at color. Lighter. More vibrant hues, but still so familiar. A connected visual system that speaks to a faster, more intelligent, frictionless experience. Designed to reflect the more connected, collaborative way we work today. It's the look of the new Office. E eu realmente me senti um pouco intimidado nesse projeto, mas muito inspirado a performar num nível que para mim ainda foi além do que eu já estava acostumado, né? Que se encaixasse bem nesse time. Para mim foi uma experiência única e o meu XP, a minha experiência, apenas de participar nesse projeto e ver tanta gente trabalhando junto aumentou demais, assim. Minha pergunta é, como vocês conseguem encontrar tanta gente tão competente num mercado que está cada vez mais competitivo para achar esse tipo de artista? Boa pergunta. Eu acho que funciona de duas maneiras, né? Assim, eu acho que essa via aí que você levantou da gente achar funciona no caminho inverso também. E isso se dá muito pelo fato de que a gente acredita nessa ideia de que é importante você colocar, né, para o mundo o seu sinal, né? Assim, você tem que mandar um sinal que a gente chama, né, pure signal, né? Mostra para o mundo, sabe? Assim, o que você gosta, como você faz. E naturalmente essas pessoas vão capturar, vão captar, né? Vão sentir esse signo, né? Por assim, putz, assim, olha, como você fez, né? Eu acho que partiu muito disso, né? Quando você falou lá atrás que você viu, estava já prestando atenção no trabalho do estúdio e estava curtindo, né? Então ali já começou ali, né? Acho que todo mundo tem esse processo. É uma frequência, né, que entra. Exatamente. Sim, com certeza, faz todo sentido.
Mudando um pouquinho de assunto, na verdade não é mudando tanto porque tem a ver também. Mas como foi o processo de abrir o braço da Tendrio aqui em São Paulo? Bom, o Brasil, né, é um celeiro, né, de talento, né? Naturalmente, eu tenho minhas raízes no Brasil, né? E não só isso, né? O estúdio aqui, né? Eu vim para cá primeiro, acabou que naturalmente não queria ficar aqui sozinho, o único brasileiro aqui. Eu falei, putz, assim, né? Os amigos que eu conheço, vou tentar convencê-los a se juntarem, né? E aí acabou que aconteceu um pouco disso, de trazer pessoas para cá. E o Chris, né? E tanto a Kate como o Patrick tem esse poder de observar e falar, uau, assim, né? Um pessoal muito talentoso e tem uma maneira bem interessante de approach, né? De pensar sobre design, de pensar no processo criativo em geral. Então partiu um pouco disso, né? Dessa necessidade na verdade, voltando um pouco atrás, na verdade, a necessidade de abrir mesmo, obviamente tem todos esses fatores positivos que eu levantei sobre a criatividade brasileira, mas o que aconteceu mesmo, na verdade, acabou de pular aqui na minha cabeça, é que a gente estava nesse processo de, então, contratar pessoas, fazer o processo de visa e tudo mais, mas mudou o governo no Canadá e eles começaram, então, a criar obstáculos para trazer pessoas de fora, de qualquer seja o país que fosse, né? E a gente então falou, putz, assim, né? Que chato isso, mas como que a gente pode, né? Achar uma maneira de ainda continuar trabalhando com o talento brasileiro? E aí surgiu essa ideia, então, de ter um pequeno núcleozinho, né? Em São Paulo. Legal. Não sei se eu respondi bem, mas... Sim, respondeu super bem. Especialmente essa questão aí do governo ter fechado é uma coisa que eu não tava a par, assim. E eu inconscientemente eu sabia, né? Porque eu sou interessado nessa questão de talvez um dia morar no Canadá e tudo mais, que eu sou apaixonado por... Deixa eu tomar nota aqui, você falou aí, peraí. Eu só vou tomar nota, mas vou passar para Amanda, eu não posso falar. Mas não tava a par que tinha afetado você de forma tão direta, assim. E você considera que um projeto que alguém faz aqui na Tendrio de São Paulo valha como uma porta de entrada pro mercado internacional? Sem dúvida, né? Você diz assim, no cenário internacional de uma forma geral, né? Sim. Porque independente de onde você está hoje fisicamente, os trabalhos que a gente acaba tendo a chance de trabalhar, né, são de alto profile, né, assim, de high profile, né? Então, naturalmente, você vai entrar no mapa. Eu escuto, assim, eu converso com os meninos, às vezes, a gente troca ideia, e o Sam, né, o Samuel, tava me falando outro dia, falou assim, putz, Xande, você não tem a mínima ideia, assim, a quantidade de propostas, assim, que estão pintando na minha caixa de e-mail, né, assim, pessoas querendo trabalhar comigo. Eu fico extremamente feliz, né? É natural, né? É um processo de recompensa, né? Você tem que... Com certeza. Precisa disso, né? De ter esse reconhecimento, né? Samuca é um verdadeiro asset, assim, né? Um cara muito importante, assim, em todos os projetos que ele participa. Ele ajuda demais. Total. E tem um grande coração. Uma pessoa, assim... Sim. Uma figurinha essencial. Como você vê essa realidade do trabalho remoto, assim, que provavelmente se tornou bem presente com o estúdio remoto, né? E se é realmente tão nova assim quanto o coronavírus, como que vocês trabalhavam com isso antes? Bom, uma excelente pergunta, porque a gente, antes da pandemia, já vinha fazendo, né?
sabe disso bem, né? A gente trabalhou com você e você citou o nome de outras pessoas aí que estavam lá no trabalho da Microsoft que você trabalhou, e algumas daquelas pessoas também estavam remotamente. A Nid estava aqui, né, em Toronto, na época ela estava trabalhando aqui no estúdio, mas pra gente foi mais o lance de IT, né? A gente, nessa transição, teve que contar, né, com a ajuda do time de IT para poder colocar os mecanismos de segurança no lugar onde eles devem estar, para evitar qualquer tipo de leak, né, ou de hacking, porque essas coisas rolam. Então foi um processo mais nesse sentido. A gente não sentiu assim, um baque eu senti o baque, na verdade, de vir trabalhar remotamente, porque, como eu estava falando, assim, eu amo o lance de poder ir para o estúdio e de, às vezes, levantar da minha mesa, ir para a cozinha ou para o lounge, os meus amigos estão lá, a gente troca uma ideia, eu jogo um videogame, ou, né, planeja a nossa próxima sessão de Dungeons and Dragons, né, assim, tem várias coisas aí que rolam, que é aquele lance que eu estava falando da cultura, né, da comunidadezinha ali que você tem, que eu senti falta daquilo, né? Foi mais assim, acho que para mim do que propriamente para pessoas que já estavam remotamente e já têm o costume de trabalhar remotamente. Ah, com certeza. Eu tô remoto desde o final de 2017, né? Na verdade, eu passei um ano parado, mas, digamos, quando eu voltei a trabalhar em 2018, eu já voltei remoto e tô remoto desde então. E é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de ter a comunidade, de ter os amigos por perto. Na State, em específico, tinha um senso de comunidade muito grande, todo mundo ia almoçar junto. O Marcel era super companheiro de todo mundo também, então você sente falta desse contato, assim, com a galera e com os amigos, com certeza. Total. Mas, por outro lado, você tem outros benefícios, assim, né? Que é não ter o tempo de traslado entre casa e trabalho, né? Caso você more longe. Tem esse fator. Esse é um dos fatores, acho que é legal. E apesar de levar muito a sério, assim, toda a demanda do trabalho remoto, você tem um pouco mais de elasticidade na sua grade horária. Se você quiser jogar um pouco do seu trabalho um pouco mais para tarde, desde que não afete nenhuma entrega nem nada, você tem essa liberdade no trabalho remoto, enquanto que no fixo não faz sentido você fazer isso, né? Porque você tá lá de qualquer jeito, é melhor já trabalhar de uma vez e se liberar no horário que você possa ficar com a família e tudo mais. O que vocês buscam em artistas que gostariam de trabalhar com vocês, assim, Mudando de assunto totalmente, né? Olha, assim, isso é uma série de fatores, né? Eu acho que são pequenas coisas, eu acho que juntas torna aquele artista uma pessoa que se encaixa, acho que dentro da cultura e dentro da filosofia de trabalho do estúdio, sabe? Acho que curiosidade, né? Comunicação, né? Acho que ser capaz de se comunicar é uma coisa importante, né? Na vida, né? Como um todo, né? É importante saber. E essa comunicação, né, envolve um inglês avançado? Como que é essa questão do inglês? Boa pergunta. Uma das vantagens, eu acho, pelo fato que a gente tem 16 línguas diferentes no estúdio, é que eu já tive em situações onde estava trabalhando, por exemplo, com freelancers da Espanha, mas porque um producer na Tender era da Espanha e falava espanhol, ele foi, então, colocado no job, sabe? Mas a gente tenta, né, independente do lance da barreira do inglês, a gente sempre tenta achar uma maneira de trabalhar junto, mas sim, eu diria que num mundo ideal seria o inglês. Entendi. O inglês, acho que... né? Mas a gente tenta, assim, sempre, se for alguém que a gente fala, putz, a gente tem que trabalhar com essa pessoa, vamos achar uma maneira,
Ok, vamos lá. Isso vale para o estúdio de São Paulo também? O inglês é desejável? Sim, todo mundo em São Paulo. Porque nesse caso, assim, para ser full-time, né? Se a gente está falando de full-time, o inglês é a língua do nosso dia a dia. Eu nunca estava me referindo ao lance do espanhol, foi mais um lance num freela, né? Vai estar durante 6, 8 semanas trabalhando com a gente, então a gente se vira e tenta achar maneira de se comunicar. Mas para full-time, eu diria que o inglês, a língua seria... Então a galera tem que ficar esperta e agilizar esse inglês aí, né? Tirar da frente. Sim, e hoje em dia, né, é muito mais fácil de aprender, né? Tem várias ferramentas online. Quando eu comecei, eu não tinha, né? Assim, no Brasil, mal tinha acesso à internet de telefone, né? Dial-up, né? Fazia o barulhinho, né? Aquilo ainda às vezes acorda à noite com pesadelos daquele barulhinho. Então não tinha muitos recursos, eu tinha dicionários mesmo, né? né? E que outras qualidades assim você busca além da comunicação? Eu tava falando assim, ter um olho, né, para design, né, demonstrar que tem bom gosto, demonstrar que é curioso, né, que não tá, que sabe que tem outras avenidas para serem exploradas ainda, né? Eu acho que a gente também mantém um olho no lance da humildade, né? Acho que uma coisa muito importante dentro do estúdio, né? É uma questão essencial. É uma questão essencial, né? Que mais? O que você diria, assim, no seu ponto de vista, que são coisas essenciais? Eu acho que... Pra mim, eu acho muito legal quando o artista, não importa o nível que ele esteja envolvido no projeto, e assim, com muita humildade, mas ter um nível de ownership, sabe, no projeto. Tipo, aquela função que você deu pra ele, o cara realmente vai pegar ela e vai ser dele, e ele vai se dedicar totalmente àquilo como se fosse uma coisa dele mesmo, né? Total, sem sombra de dúvidas. Hoje em dia a gente tem um programa, né, de internship, né, de estagiários, né, no estúdio, e é muito interessante. A gente praticamente está em contato com várias pessoas, né, de escolas, né, espalhadas pelo mundo, e também recebemos proposta de pessoas que aprenderam sozinhas ou que pagaram um curso online, né, e resolveram, né, que isso era a paixão delas e estão querendo aprender mais. Então a gente toma bastante cuidado quando a gente coloca uma pessoa nova dentro do estúdio. Novamente, junto hoje em dia com a Amanda, né, a gente tem o que a gente chama do plano de carreira, né? A gente sabe o nível que a pessoa está entrando, até porque tem uma série de entrevistas que é feita, né, com várias pessoas diferentes que vão medir, né, esse termômetro, né? E a partir dali, então, é criado um plano, né, de como que essa pessoa vai caminhar durante um certo período de tempo. Legal. Nossa, é demais. Eu queria falar um pouco sobre a questão da criatividade, da direção de criação um pouco. Como você se tornou um diretor de criação? Se você já era antes de estar na Tendrio, ou foi na Tendrio que você se tornou? Sim, foi na Tendrio e aconteceu simultaneamente com o Chris, né? Não sei se você lembra, né? Eu tava falando, a gente começou a trabalhar junto, a gente estava fazendo co-direção, mas éramos extremamente pequenos, éramos 4 pessoas, colocava a mão praticamente em tudo, fazia storyboard, fazia um animatic, animava, fazia rendering, né? Fazia tudo. E conforme o estúdio foi crescendo, as contas foram aumentando, né? E naturalmente outros trabalhos foram meio que se amontoando em cima daqueles que já existiam, né? E aí meio que acendeu um pouco da luz amarela, né? Falou, opa, não vai dar para ficar dirigindo ou co-dirigindo, é muita coisa, né? Tem bastante, um volume bem grande.
o que causou burnout, que a gente até pode falar sobre isso um pouco depois, se quiser. Claro. E aí, naturalmente, eu e o Chris nos vimos meio que obrigados a começar a redirecionar as nossas energias para uma outra coisa, né? E, ao mesmo tempo, foi interessante porque a gente passou por esse processo intenso, adquiriu bastante experiência, especialmente em lidar com o cliente, lidar com o processo criativo, de como navegar, né? Sobre determinadas minas, né? Que estão ali no chão, ali, você sabe bem disso, né? Trabalhou em vários projetos e deve ter acompanhado isso bem de perto lá com o Marcel, né? Como é, né? E aí eu e o Chris nos vimos meio que forçados a se tornar Creative Director, né? E ter mais essa coisa da visão ampla de todos os projetos que estão rolando, ou da maioria dos projetos que estão rolando, pelo menos. E é interessante, assim, né? Porque quando eu falo que a gente foi meio que forçado, é verdade. E me levou um tempo, levou 1 ano, talvez 2 anos, para meio que cair a ficha e aceitar que eu não estava mais no box, né? Abrindo comps, abrindo, né? Houdini file, não estava fazendo mais nada, né? Mas é legal, assim, de qualquer forma, como eu falei, né? Assim, acaba que você tem um motivo maior por trás disso, né? E hoje em dia eu acho interessante chegar e ter 3 projetos, 4 projetos e quando você fica 2, 3 dias sem ver um projeto que você está dedicando para outros, quando você volta, você tem um fresh eye, sabe? Você fala, uau, putz, espera aí, né? Isso teria talvez escapado você? Não sei se você sente isso às vezes? Sim, total. Às vezes só de dormir e voltar pro projeto no dia seguinte já dá uma diferença, assim. Não é? Então é isso, assim, foi assim, não sei se eu expliquei bem, mas foi basicamente esse progresso aí esse caminho que a gente tomou para até nos tornar Creative Directors. E dentro do estúdio, eu vou fazer essa pergunta bem específica em relação a Tendrio, porque eu imagino que cada estúdio vai ter uma resposta diferente, mas qual que é a diferença entre o diretor de criação e o diretor do projeto? Então, eu meio que acho que toquei um pouco nesse aspecto, né? Assim, o diretor tá hands down, né? Ele tá ali fazendo storyboard, ele tá ali ajudando no previs, ele tá ali escrevendo decks, né? Assim, preparando o documento para apresentações, ele tá falando com o time de uma forma diária, né? Que a gente chama dos dailies, né? Você participa com a gente dos dailies. E o Creative Director ele se torna meio que um facilitador, né? Assim, o Creative Director ele tem a experiência, porque ele já foi diretor em alguns casos antes, né? Ele sabe navegar por várias coisas de dificuldade, achar soluções às vezes que para um diretor às vezes ainda não é tão claro. O Creative Director, geralmente, também, em qualquer momento que existe de tensão ou de falta de clareza com o cliente, ele meio que tem aí, vamos bater aquele papo, né? Vamos achar um ângulo onde todo mundo vai ficar satisfeito. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É mais... Eu fiz o curso de criatividade em motion lá com o Tom Crate, que é um herói aí, um cara que eu adoro trabalhar com ele. Que, pra quem não sabe, é um diretor da Tendrio, muito bacana. E eu recomendo o curso dele pra todo mundo, não importa o nível. E ele fala desse conceito do chunking in and chunking out, né? Que seria você dar um zoom in ou zoom out na situação toda, né? Então... Eu vejo vocês, assim, diretores de criação, sempre caras que estão no zoom out, né? Vendo o cenário completo da situação. Enquanto que talvez o diretor tenha que ficar mudando entre o zoom out e o zoom in, né? Lidando com as coisas, peculiaridades do projeto e depois voltando para uma visão mais
panorâmica e depois voltando e fica nesse movimento, né? Entre o zoom out e o zoom in, né? Perfeito, total. O Tom é um grande colaborador, assim, um excelente diretor e uma excelente pessoa, assim. Uhum. Acho que a primeira coisa ele é um ser humano com um coração assim imenso, e a gente adora trabalhar com ele. E sim, é interessante assim essa definição aí do zoom in e zoom out. E eu vou falar que eu tive uma experiência com vocês de fazer a direção de arte de um projeto. Eu acho que foi uma honra enorme, é claro. E provavelmente foi um dos maiores desafios da minha carreira, assim, né? E eu sinto que no final eu sinto que talvez não tivesse sido o melhor momento, assim, pra mim, naquela vez de fazer essa função específica, né? Acabei criando expectativas e me bloqueando criativamente bastante, assim, no processo. Para vocês, o que faz um bom líder, um bom criativo de projetos na visão da Tendrio, assim? Pergunta difícil essa, hein? Quer pular? Não, vamos lá, vamos tentar, qualquer coisa você edita aí. Mas... Bom, eu acho que o que faz um bom... Cara, são tantas coisas, acho que a gente meio que já tocou um pouco nesses pontos, na verdade, né? Que é o lance de comunicação, né? Você tem que ter uma ideia clara do que você quer, de onde você quer ir, né? Acho que isso é muito importante, principalmente quando você está lidando com um time de 10, 12, 15 pessoas. Essas pessoas, quando você entra hoje, né, são chats, né, no Google Hangouts, e usando o Miro-board, o que for, né, em termos de ferramentas, você tem que ter o seu norte muito bem definido, sabe? Porque senão você causa um ripple effect que é um noise, tem um noise na comunicação, e as pessoas meio que vão sair daquele call mais confusa do que entraram. Mais confusa do que entraram, sabe? Então você tem que ter isso, tem que ter uma habilidade de se comunicar extremamente clara para ser um líder. Você tem que ter coração, não pode ser um dick, né? Esse é um number one, né? Se for, pode ser o maior computer graphics designer, né, no mundo, né? Mas se não for uma pessoa que consegue ou trata as pessoas bem, né? Então não tem muito espaço dentro do estúdio com a gente, não. Uma coisa que eu sinto muito entre os diretores da Tendrio e até o Marcel, que é uma grande referência para mim de diretor, ele é diretor de criação e diretor ao mesmo tempo, muitas vezes, é que também o diretor ele tem essa função de empower o artista, né? De trazer confiança pro artista. Muitas vezes o diretor não acha que aquilo que o artista mostrou é exatamente o que ele precisa, mas nem sempre ele vai falar isso. Às vezes ele vai dar um tempo a mais pro artista chegar no resultado antes de dar uma negativa, assim, né? Antes de... Ou uma forma de conduzir o artista que não vá, assim, destruir o ego do artista, né? Total. Na verdade, essas salas com 10, 12, 15 pessoas, eu falo assim, você não pode ser uma pessoa, um dick, né, assim, de tratar as pessoas mal, mas é inevitável, todo mundo tem um ego, entendeu? Em intensidades diferentes. Mas a gente tenta o máximo que a gente pode deixar o ego do lado de fora da sala e entrar para bater um papo, sabendo que o que talvez você produziu ontem e amanhã de hoje
é só a ponta do iceberg, entendeu? Assim, é só a ponta do iceberg, né? E você tem que ter humildade de saber que vai continuar e que você falou, dar um empowering, né? Assim, de tentar, isso é um talento, né? Que você vai desenvolvendo, né? De achar nas pessoas a maneira de chegar, de conversar com elas, né? De tocar, não de conversar, mas de tocar num ponto que é importante para elas. E elas vão se sentir, novamente, que elas da inspiração, vão se sentir inspiradas e motivadas a prosseguirem, né, no processo de busca pela coisa criativa. Exatamente. E você pode falar um pouquinho sobre o processo criativo do estúdio, como que chega um projeto e como que vocês desenvolvem ele dentro do estúdio? Sim. Isso é um detalhe bastante interessante, é um que a gente acha que ainda está num processo de evolução, né? Até porque eu não sei se você sente isso às vezes no quesito do que é novo, realmente novo, e o que está sendo mixado, né? De usando coisas que já existem nesse âmbito, né? E a gente se questiona sobre isso o tempo inteiro, para ser bem sincero, né? Então, o processo de criação para a gente, da maneira que ele funciona hoje, a gente recebe um brief, né? A gente recebe um documento, como todo mundo recebe, né? Delineando qual que é o produto, quais são os objetivos, né? O que a comunicação dele precisa dizer, né? Para o público-alvo. E a partir dali, uma coisa que a gente faz é o mood board, né? Que todo mundo faz. Mas tem um detalhe aí que a gente, hoje em dia, não faz mais. Que a gente acha que tinha o hábito de fazer lá atrás, coisa de muitos anos atrás, que era de procurar referências na internet de outros estúdios, sabe? Falar assim, não, eu já vi isso aqui em tal lugar, né? Aí tu ia lá e olhar, putz, isso aqui é muito legal, isso aqui, poxa, se a gente pegar isso aqui, vamos botar isso aqui ali, a gente não faz isso mais hoje em dia, sabe? O que a gente faz hoje em dia é fazer o mood board baseado em referências de galeria de arte, por exemplo, ou referências de materiais, mas que são materiais reais, sabe? A gente usa o Pinterest, né, como a maioria das pessoas usam, mas você vai perceber, ou não sei se você já percebeu, né, que os nossos decks e os nossos mood boards não contêm material de referência de nenhum outro estúdio, né? E a gente usa isso como trampolim para a próxima fase que acontece no processo criativo. Eu sinto isso no resultado do projeto, porque os materiais que vocês usam nos shaders e tudo mais são muito táteis, assim, né? Você quase sente que você pode passar o dedo e sentir alguma coisa na tela, assim. Pois é verdade. E isso acho que se deve ao fato de a gente ter mudado o approach, sabe? De falar, poxa, acho que a gente tem que, pra gente tá nos colocando na posição de tá tentando galgar, subir níveis aqui em termos de qualidade, em termos de criação mesmo, de estar inventando uma coisa, criando um trend, né? Hoje acho que é uma das filosofias, né, que a gente tenta pelo menos, de não é follow trends, but create, né, criar os trends, né? E é um processo difícil, é um processo que demanda tempo. Então, logo após a gente coleta esses mood boards, a gente dedica, quando o projeto permite, né, tem tempos, dias o suficiente, semanas o suficiente, a gente entra no processo de ideation, né, e R&D, né, onde 2, 3 semanas são dedicadas extremamente a falar assim, ó, essa é a ideia, né, vamos lá, abre aí o seu C4D, abre aí o seu Houdini, e todo dia a gente se junta e fala assim, ó, putz, eu me deparei com isso daqui, ó, né, consegui fazer isso aqui, aí a gente começa a coçar a cabeça e fala, uau, beleza, coloca, separa isso aí é muito interessante, né? Então tem várias maneiras de trabalhar. Tem trabalhos que são, dependendo com quem a gente está trabalhando, né? A narrativa do filme já está muito bem definida, eles não querem que você saia muito dessa linha, então a gente meio que tenta respeitar isso, e tem outros onde
logo após a gente sair desse processo de ideation, né, como eu estava falando, de criar as coisas aleatórias, a gente começa a tentar colocar de uma forma editorial esses pedacinhos de coisa que a gente criou e começa a ter um feeling, né? Porque acho que esse é o grande lance, né? É tentar capturar um tipo de... Você tem que sentir algo, né? Sobre o que você está criando. E a partir dali, tem mais ainda outras semanas, como você sabe, que é finessing, né? Só aprimorando. Chegando, extraindo a última gota do suco criativo ali. Exato. E só mais uma coisa, antes da gente move on. Nesse processo, a coisa talvez mais importante para se falar é de falhar, sabe? A gente encoraja todo mundo dentro desse processo de ideation de falhar, sabe? Faz parte. Na fase do sandbox ali. Exato. Quanto mais você falhar, e o mais rápido possível, o que te diz é que você vai chegar em algum lugar mais rapidamente, entendeu? Um lugar satisfatório rapidamente. Então é isso, não ter medo de cometer erros e de falhar. É através dessas falhas que a gente naturalmente vai chegar ao resultado final. Vai lapidando a ideia, né? Exatamente. Demais. Então vamos para aquele tema que não pode faltar, né? Que é o burnout. The burnout. A pergunta é se você já sentiu esse esgotamento de forma criativa ou física, a dificuldade para lidar com algum tipo específico de projeto e como que você lida com esse tipo de situação. Uau. Essa é uma pergunta grande essa aí. Mas a gente pode separar em pedacinhos também. Cara, eu acho assim que certamente faz parte da minha vida, já fez de uma forma mais intensa no passado, não sei se você já passou, acredito que sim, né, por esse processo, e o que eu acho que é normal, né, e até porque eu sinto que uma das grandes diferenças que acontece nesse mercado que a gente trabalha é que a gente quase nunca repete a mesma fórmula do trabalho anterior e, naturalmente, isso demanda um certo comprometimento de tempo e mental, né, também. E diria até físico, né, porque, por exemplo, ao longo dos anos eu desenvolvi tendinite, né. Não sei se você já passou por isso de ter tendinite, mas eu desenvolvi tendinite. Não. Eu desenvolvi e fiz tratamento, fiz acupuntura, né, para tentar amenizar a dor. E hoje está muito melhor porque eu faço exercícios, né, frequentemente. E foi interessante o lance da tendinite, porque no momento que eu passei a ter tendinite, eu comecei a notar que, dependendo do tipo de projeto que eu estava lidando e da tensão que existia, e pressão que existia daquele projeto, quando a minha mente se tornava consciente de que eu estava segurando a caneta ou o mouse, eu falava, poxa, por que está tão tensionado? Tá? O negócio estava duro, sabe? E eu falei, uau, como é, né? Assim, a minha cabeça, né, na verdade, estava discharging, né? Colocando essa energia nos músculos, né? Nossa. Então a gente passa por todas essas fases, né? Assim, é uma demanda mental, é uma demanda física, é uma demanda que tem a possibilidade, se você não prestar atenção, se você não tiver consciente de que está acontecendo, ela pode ter efeitos colaterais na sua vida pessoal, como teve na minha, né? E a gente tem que se cuidar. É igual quando hoje em dia eu olho um atleta, né? Vamos falar de futebol, né? Porque a gente, como brasileiro, gosta de futebol. Eu olho um Cristiano Ronaldo, né? Um cara, um excelente jogador, né? Assim, como quase nenhum outro, mas não é fácil ser o Cristiano Ronaldo, né? Ele deve ter uma carga mental, uma carga física, que deve ser descomunal, na verdade, né? Cobrança interna e externa, né?
Exato, e ao mesmo tempo que eu começo hoje em dia a pensar nele, ou no Michael Jordan, né, da vida, né, eu falo assim, putz, assim, o que será que esses atletas, né, de high performance tiveram, né, e no caso do Cristiano tem, que permite a ele manter esse nível de performance, né? Então é isso, eu acho que no caso dele, né, ele tem um staff, né, um time por trás dele que está se certificando de que ele come bem, que ele tem tempo para família, que ele tem tempo para viajar e se desconectar do mundo do futebol. E eu acho que se a gente pensar dessa forma, a gente consegue, ainda que seja aos poucos, né? Porque eu sou um pouco workaholic, né? Eu sempre fui workaholic, sabe? Mas o burnout, quando ele veio de uma forma... Ele não pediu licença para entrar nem nada. Tipo, ele arrombou a porta e causou um estrago, sabe? Então, hoje em dia, eu procuro, certamente, passado por esse processo meio que nada legal, eu procuro ter essa consciência maior de me colocar em volta de mim determinadas ferramentas, a família, né, de saber que eles estão ali para ajudar, é importante. Você tem que ter tempo para você mesmo, é isso que eu quero dizer, sabe? Sim, é lógico total. que tem essa cobrança natural que a gente também quer perform, né? A gente, principalmente quem está começando agora, né? Às vezes quer chegar lá em cima. Eu acho que tem um momento, né, de você tem uma expressão em inglês, né, burn the midnight oil, que é queimar o óleo da meia-noite, que seria o pessoal que estuda até tarde, né, que fica com a lamparina acesa até tarde. Total. E você realmente está queimando esse óleo e ele não vai durar para sempre, né? Total, e vou ser bem sincero, você falou tudo, né, Mal, e vou ser sincero, assim, quando eu olho a minha vida, coisa de 20, 25 anos atrás, se eu não tivesse passado por burnout, eu não acredito que eu teria, talvez, chego aqui, sabe? Foi uma etapa necessária. É algo que é exatamente o que algumas pessoas com quem eu já conversei têm falado. Não é para você viver no burnout, né? Eu acho que eu fiquei muito tempo no burnout, por uns 10 ou 15 anos, entrando e saindo direto, assim, né? Mas assim, durante algum tempo, talvez 3 ou 5 anos, você vai viver essa realidade se você quiser chegar num nível de excelência no que você faz, né? Exato, exatamente, assim, então, eu disse tudo. Eu acho que tem muito a ver com timing, né, com aonde você tá, a energia que você, ou a idade que você tem, né, e o quão disponível você se propõe a colocar, né, para te levar no lugar onde você quer, né, é basicamente isso. E tá, esse é o burnout pro Xande, né? E como que é a filosofia da Tendrio, do estúdio, em relação ao burnout, a projetos que vocês veem que têm o potencial de levar artistas ao limite, assim? Novamente, aí passa por toda essa infraestrutura que existe hoje, né? Além do banco de horas, né? A gente tem banco de horas onde todos os artistas colocam as horas que foram trabalhadas durante o dia e aí todo mundo é encorajado a qualquer momento, em qualquer etapa do projeto, a levantar a mão e falar assim, para aí que tem alguém que quer descer, né? Então a gente faz isso, né? A gente troca quando o projeto é muito longo. A gente tem um projeto agora que é 6, 8 meses que está rolando, então a gente está fazendo uma rotação, né, de artistas no projeto. Acho que é mais ou menos por aí. Muito se dá pelo fato de ter infraestrutura, de ter pessoas que estão em posição de leadership, né, de também terem passado por isso, né, e ainda passam em alguns dados momentos. Então eu tento prestar atenção nesse aspecto. Tá certo, é maravilhoso mesmo. Sempre funcionou muito bem nos projetos que eu participei.
Você em algum momento já sentiu essa pressão, essa tão comum assim que hoje a gente identifica como síndrome do impostor, sobre se questionar se você realmente vai ser capaz de... A todo momento, assim. Isso já rolou muitas vezes e acho que ainda rola ainda. Acontece toda hora. Pô, se um cara na sua posição sente isso, acho que é meio realidade que todo mundo vai sentir em algum momento, né? Mas, poxa, assim, é complicado porque hoje em dia, né, muito embora eu não esteja dirigindo, mas quando eu tenho a chance de participar em projetos, como você mesmo citou o nome aí, né, da Nydia, né, e tantos outros nomes aí, né, de grande excelência no mercado, eu fico, uau, né, essas pessoas também são referências para mim, sabe? Então acho que é natural você meio que no início andar meio que em eggshells, né, falar assim, poxa, como é que eu vou fazer esse approach aqui, como é que eu vou falar e tal. Mas no final das contas você vê que todo mundo, nesse caso, né, são pessoas que são excelentes seres humanos, que são pessoas humildes, independente das condecorações que eles têm, né, do que eles atingiram na vida profissionalmente, são pessoas simples. Eu acho que é isso que me faz, para ser bem sincero com você, assim, acordar todo dia, de manhã, e falar assim, uau, né, vamos lá, eu vou trabalhar com o Mal, vou trabalhar com a Nydia, vou trabalhar com José Checa, vou trabalhar, sabe, e so on, né, assim, tem tantas maneiras tanta gente, né, de grande qualidade. O que você recomendaria, assim, para artistas que estão sentindo isso de forma mais presente, assim, talvez diária até mesmo? Putz, o que você faz, Mal, quando você sente isso? Eu sigo em frente, né? Geralmente eu sigo em frente e eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço as minhas tarefas da melhor forma que eu consigo. Às vezes eu não consigo silenciar essa voz negativa na minha cabeça, mas geralmente o resultado do projeto acaba silenciando essa voz e o reconhecimento dos colegas e geralmente tem um pessimismo, né, que a gente carrega dentro. A gente não, pelo menos eu posso falar por mim, né? Mas eu muitas vezes carrego um pessimismo que geralmente se prova errado, e essa coisa já se provou errada tantas vezes que eu já não dou mais bola para essa voz interna, assim, né? Pois é, eu vou tentar aplicar esse mesmo método aí que você usou com você, para ver se funciona comigo. Não, brincadeiras à parte, eu acho que você está completamente correto. Eu acho uma outra coisa legal também, que aí eu acho que varia de time para time, que é o fato de remover paredes, sabe? De não idolatrar uma pessoa, às vezes, numa sala, né, de reunião, ao ponto de menosprezar ou diminuir, né, fazer outras pessoas que ainda talvez não tenham aquele mesmo nível de qualidade, se sentirem ainda menores, sabe? Porque quando você, não sei se você concorda, mas quando você começa, às vezes, a tirar essas paredes, né, e tornar o processo de comunicação entre o time mais fluido, eu acho que remove um pouco dessa ansiedade, né, dessa coisa, porque para mim, no meu modo de ver, você tá abrindo os canais de comunicação, sabe? Então, por exemplo, sei lá, né, vamos colocar aí, né, você tá trabalhando num time onde o projeto ele é bastante demanding X-Particle, né? Aí você entra ali e fala, putz, já vi que aqui tem so and so, né? Tem esse cara aqui, que esse é o Papa, que já tô dormindo, assistindo, antes de dormir eu assisto o portfólio dele de novo, né? Pra ver se eu consigo pegar uma coisa. Mas quando você remove esses empecilhos, né? Nada te impede de falar, pô, cara, tô aqui, ó, né? Tentei fazer isso aqui, será que você poderia dar uma olhada aqui pra mim aqui, falar onde que eu
né, esqueci de colocar a linha de código aqui, ou conectei esse node aqui de uma forma errônea, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas eu acho natural também a gente colocar. Eu coloco essa pressão em mim o tempo inteiro, sabe? Em qualquer projeto de querer fazer o próximo melhor do que foi o último que eu acabei de entregar. Acho que é natural. Tá certo, é isso mesmo. A gente tá quase chegando na nossa marca de tempo aqui, então eu acho que eu vou fazer a minha última pergunta para você, tá bom? Tá, beleza. O que você diria para um artista iniciante ou pleno no mercado brasileiro e que talvez esteja assistindo essa conversa com os olhos lacrimejando e pensando, acho que nunca vou trabalhar com um estúdio como a Tendrio? Poxa, eu acho assim que a gente tem que acreditar, né, assim, em você. Acho que é a primeira etapa, né? Eu sempre olho assim para mim como um exemplo, né? Eu cheguei aqui e consegui passar, na verdade, dos objetivos que eu coloquei para mim lá atrás, e foi tudo baseado na dedicação, né? Eu acho que é importante você se cercar com coisas à sua volta que vão naturalmente te inspirar, que vão te fazer sempre sentir assim, né, coçando para galgar novos níveis. Eu acho que isso foi muito importante. Se inserir em algum tipo de comunidade, sabe, conhecer pessoas, participar de eventos, mesmo que seja só para trocar ideia, sabe, ver que essas pessoas que você admira hoje são pessoas comuns, né, são pessoas que têm humildade e tem o trabalho que é um exemplo para você, mas você pode chegar lá também, sabe? E eu acho que a coisa mais importante, então, que com o tempo você vai conseguir desenvolver, é achar o que te dá o prazer maior, né? Quais são os elementos no seu dia a dia do seu trabalho que acabam produzindo um resultado super satisfatório para você, né? Porque é importante isso também um pouco assim que toca talvez no quesito que a gente estava falando antes do lance do burnout, né? Uma das maneiras de evitar o burnout é saber que você está trabalhando com pessoas que você pode contar, né? Que no momento que às vezes você não está produzindo da maneira que você gostaria de produzir, que você pode de uma certa forma se abrir com um grupo, com os amigos, né? Isso é muito importante também. E a coisa que você vai definir aos poucos, estava querendo dizer, só para não perder o fio da meada aqui, é que você vai desenvolver o seu estilo, você vai achar, então, aquela linha de trabalho que você vai curtir mais, e com isso você vai mandar o seu sinal. Não sei se você lembra que a gente estava conversando sobre o lance de mandar o sinal, né, para o mundo, e é através desse sinal que você vai ter estúdios como a Tendrio e tantos outros, né, notando o seu trabalho, e vai ser natural, você vai chegar lá, né? Eu cheguei lá e acho que tem tantas hoje também tecnologias emergentes, né, que acho que também é legal só tocar nesse assunto, a gente prestar atenção em coisas novas que estão surgindo, como Unreal Engine, né? GPU rendering já é uma coisa que começou há 3, 4 anos atrás e está nesse nível que está hoje, então é legal estar prestando atenção no mercado. E criptoarte, né? Oi? Criptoarte também, a gente poderia dedicar uma outra conversa só para falar sobre isso também, né? A gente tem, inclusive, planos sobre isso, né? A gente está prestando atenção na Tendrio, de como isso está se desenvolvendo. Não temos nada oficial ainda para anunciar. Então vamos ver assim, como se desenvolve e talvez a gente tenha alguma novidade aí para frente. Maravilha. Baseado nesse comentário que você fez de achar sua voz no meio dessa busca toda, eu sinto assim, por exemplo, eu sou um cara mais técnico, eu sinto que tem algumas coisas que eu gosto mais de fazer do que outras, mas eu nunca fiz uma busca específica por uma linguagem específica, assim, né? Eu queria saber como que ocorre essa busca pela sua própria voz,
você precisa começar a fazer mais projetos autorais? Como que é isso? Não necessariamente, assim, projetos autorais, né? Às vezes as estrelas se alinham, né, de certa forma, né? O universo, the universe provides, né? De uma certa forma, que acaba que você se encontra no meio de um grupo de pessoas que estão fazendo coisas que você até então não sabia, né? Que te dava um prazer extra, né, de fazer. E a partir dali você começa então a procurar outras oportunidades, né? E o universo novamente acaba sabendo, né, que você está emitindo esses sinais aí, e o seu inbox começa a pintar coisinhas lá, né? Assim, putz, estão precisando aqui de ajuda para fazer um cloth, né, um filme e tal, mas tem bastante cloth simulation. Você fala, uau, putz, tava precisando disso, né? E aí você acaba aceitando esses desafios e no final desenvolve-se numa área ou outra, né? Tem os generalists, né, as pessoas que são mais, né, sabe um pouco de tudo, mas não é master de nada, que também é uma coisa legal também. Tá cara, assim, eu acho que tem espaço para tudo, sabe? Essa eu acho que é a grande beleza dessa indústria que a gente tá hoje. Maravilha, galera. Esse foi o grande Alexandre Torres da Tendrio, mais conhecido como Xande. E, de novo, Xande, muito obrigado por estar aqui com a gente e distribuir seu conhecimento para a galera aqui no Brasil. Nada, eu que agradeço e espero que nem que seja, às vezes, uma pecinha de informação que eu tenha deixado aí possa ajudar alguém a alcançar aí os objetivos. E tô aqui, né, assim, eu tento, na maior parte do tempo, da melhor forma possível, me colocar de forma de ser disponível para ajudar, responder perguntas, contribuir com a comunidade, né? Então, qualquer coisa, estamos aí. Com certeza. Eu adoraria repetir a dose numa futura oportunidade. Sim, vamos lá. E também vou recomendar outras pessoas para você trazer no canal aí. Viram só que entrevista legal que a gente acabou de assistir aqui, pessoal? Esperamos que vocês tenham aprendido muita coisa legal sobre como é o trabalho dessa produtora, sobre como que é o pensamento criativo desses caras. Gente, muito boa a entrevista. E é isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e acompanhem o nosso canal aí, senta o dedo aí no like, comenta se gostaram do vídeo e um beijo e um abraço de toda a equipe da Vida de Motion, gente.